O contrato vitalício é um contrato normal, onde você faz na lan house, no cartório. Você pode fazer também num contador, você mesmo pode fazer. Eu vou deixar aqui, né, abaixo desse vídeo um modelo desse contrato para que você possa mudar e colocar só os teus endereços, colocar ali o nome do seu bairro, o teu nome, o nome do locatário, né? E tudo é válido até que você descumpra alguma coisa que está escrito nele. O contrato ele pode ser vitalício. O que é, Gustavo? O que é vitalício? Vitalício é só quando você pode devolver o prédio e não a pessoa te pediu o imóvel. Então, por exemplo, vamos supor que o teu imóvel, o teu comércio lá onde você fez o teu estabelecimento, né, tá dando certo. E de repente o dono do prédio queira pedir, ó, Gustavo, esse ano é o teu último ano, ano que vem eu vou montar um mercadinho igual o teu aqui, então você não pode mais estar aqui. O contrato vitalício ele te prevê disso, te previne disso. Por quê? Porque daí, por mais que o teu comércio esteja dando certo, o dono do imóvel, do predinho, ele não pode te pedir o imóvel, né, a não ser que você queira devolver, que não seja mais bom para você, né? Então no final daí desse período você pode estar devolvendo. Caso contrário, não, ele não pode te pedir. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui? Aqui, ó, locador. Algumas coisas desse contrato aqui, pessoal, é um contrato meu, tá? Algumas coisas aqui eu zerei, por exemplo, RG eu zerei, CPF eu zerei, mas algumas coisas eu deixei. Modelo de contrato de locação de imóvel, tá? Locador, Laodiceia Ferreira, separada, portadora da célula de identidade RG zerado, CPF zerado. Locatário, no caso eu, né, Gustavo Calel Neubauer Bento, solteiro. Por que solteiro? Porque eu não sou casado no papel, então solteiro, né, perante a lei sou solteiro. Portador da célula de identidade tal, CPF tal. A lei também diz o seguinte, pessoal, que se você está alugando um imóvel para montar uma empresa, quem teria que estar locando, o nome aqui, ó, do Gustavo Calel, teria que ser o nome da empresa. No caso, como o meu ali é uma MEI, Gustavo Calel Neubauer Bento, MEI, né? MEI, teria que estar escrito aqui, ó, MEI. No caso, MEI. Assim, porque daí seria referente à empresa. E o RG e o CPF teria que ser aqui o CNPJ da empresa. Porém, se você colocar o teu nome normal de pessoa física e mais ali para baixo você colocar que é para fins comerciais, né, não tem como o advogado da parte contrária alegar que não era sabido que você iria montar um comércio, porque quem alugou foi uma pessoa de CPF, não foi uma empresa. Então, já para evitar esse tipo de transtorno futuro na justiça, né? Porque isso pode ser que aconteça, porque se a pessoa quiser o imóvel dela de volta e você não tiver a fim de dar, pode ser que ela procure outros meios, a justiça é uma delas. Então você tem que estar com o contrato bem legalzinho. Cláusula primeira. O objetivo desse contrato é a locação e o imóvel residencial, locação e imóvel residencial situado na Avenida Sebastião Marques, número, eu inventei, Conjunto Residencial Porto Seguro, CEP, inventei, Paranaguá, Paraná. Cláusula segunda. Ó, aqui está residencial, né, pessoal? Nós colocamos um imóvel residencial, mas eu já vou te falar já onde que vai estar a outra parte, tá? Cláusula segunda. O locador cede em comodato o bem descrito na cláusula anterior e todos os seus acessórios, em caráter vitalício, ó, vitalício, ao locatário, no caso eu, né, para fins comerciais e residenciais. Ou seja, o que eu aluguei aqui? Uma casa. E para que eu vou transformar essa casa aqui? Eu vou transformar essa casa aqui, cadê? Cláusula segunda, né? Eu vou transformar em um comércio, ó, comércio e residencial. Ou seja, eu posso tanto morar quanto virar um comércio ali. Iniciando-se em 8/4/2019, caso haja dispensa do imóvel, o proprietário deve notificar com 5 meses de antecedência. Por quê? Porque por mais que o contrato seja vitalício, pode ser que a pessoa queira, de repente, te pagar uma multa, te pagar um valor a mais, te pagar um ano de aluguel para você sair do imóvel dela, então pode ser que haja um acordo para você sair dali. Pode ser. De repente, para você também já está pequeno esse imóvel, né? E você quer dar esse imóvel mesmo para a pessoa? Não, eu não quero mais ficar aqui também. Só tem que me avisar antes. Então, no caso, eu coloquei aqui 5 meses de antecedência, que é para mim poder fazer outra loja, ou de repente comprar o terreno, ou se mudar dali, né? Me dê tempo. Vamos lá então. Cláusula terceira. O valor mensal deverá ser pago no dia 10 de cada mês subsequente ao vencimento, no local indicado pelo portador.
é de R$ 3.000. Pessoal, eu aluguei uma casa por R$ 3.000 porque era uma casa que eu queria. Era uma casa simples, porém era uma casa que eu queria, que eu achava que ali ia dar para montar um comércio. Até porque eu quebrei a casa da mulher, eu demoli a casa da mulher. Então nunca que ela ia deixar eu fazer isso daí se eu pagasse um aluguel de R$ 500 por mês. Então por isso que ficou um valor estipulado de 3 mil. Você pode negociar isso daí para menos, claro, né? Mensais, sendo sujeito a alteração a partir do 3º ano de locação. Por exemplo, pessoal, todo ano o aluguel dos imóveis que eu alugo, né, ele aumenta. Mas Gustavo, quanto que aumenta um aluguel? Um aluguel, eu estipulo com as pessoas com quem eu converso, que o aluguel aumente referente ao salário mínimo. Então vamos supor, se o salário mínimo subiu 7%, né, então o aluguel eu vou subir 7% no mês de janeiro. Se o aluguel subiu 10%, eu vou subir 10% no meu aluguel. Porém, 3 mil eu achei um valor meio alto, R$ 3.000, para já no mês seguinte aumentar. Então eu falei, ó, eu vou pagar R$ 3.000, porém eu só vou reajustar o seu aluguel daqui a 3 anos, beleza? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, alteração a partir do 3º ano de locação, 2022, de acordo com o aumento do salário mínimo vigente em nosso país. Show de bola. Vamos ver aqui agora. Cláusula 4ª. O locatário será responsável pelas despesas incidentes sobre o imóvel como água e luz. Por que eu coloquei água e luz? Porque tem IPTU, né, pessoal? PTU fica pela pessoa dona do imóvel, até porque 3 mil dá para pagar isso daí. Então IPTU fica a pessoa. Agora água e luz, é claro que tem que ficar o nome da pessoa, até porque você vai precisar de comprovante de residência, tudo de onde você vai montar a tua empresa. Então é necessário que você passe a luz para o seu nome. Já a água eu não sugiro que você passe só a luz. A água é um pouco mais burocrático, pode ser que a dona do imóvel não queira te passar água, porque daí é um negócio mais burocrático. Mas a luz você pode ligar no 0800, pelo menos aqui na minha cidade, eu ligo 0800 e eu consigo transferir para o meu nome. Porém, se você deixar dívida na tua luz e você sair do ponto, a luz vai ficar no teu CPF, tá bom? No teu CNPJ. Então veja aí, tem que pagar tudo certinho para não ficar a conta aí. Cláusula 5ª. Em caso de demora no pagamento do aluguel, será aplicada a multa de 1% sobre o valor devido e juros mensais de 1% do montante devido. Ou seja, aqui está dizendo que é cabível de que você atrase, porém que você pague o que está aqui, 1% dos juros, 1% da multa. Então não diz aqui um limite, isso, aquilo e tudo mais. Esse contrato aqui, pessoal, foi feito para favorecer o locatário. Ou seja, foi para me favorecer, beleza? Contrato vitalício, só vai reajustar daqui 3 anos, a multa é de 1% somente, então esse contrato foi feito para favorecer. Até porque estou dando 3 mil de aluguel, né? Vai dar mais, né? Mais o que para a pessoa, né? Não. Cláusula 6ª. Fica ao locatário a responsabilidade de zelar pela conservação e limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para sua manutenção, sendo que os gastos e pagamentos decorrentes da mesma correrão por conta do mesmo. O locatário está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação, pintura, quando finda ou rescisão está avença, conforme constante no término de vistoria em anexo. O que quer dizer aqui, pessoal? Quer dizer que eu tenho que devolver a casa do jeito que eu peguei, né? É isso que está dizendo aqui. Só que a casa, eu quebrei a casa, eu demoli a casa para fazer esse mercado. Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que dar uma casa nova. O que eu fiz para me prevenir? Eu tirei fotos da casa inteirinha, tirei toda essa rachadura das portas, como que estava. Por quê? Porque diz que é para mim devolver igual. Porém, não tem como eu colocar a mesma porta toda enferrujada que estava. Então eu vou entregar uma casa melhor. Só que se mesmo eu colocando uma casa melhor, ela não queira aceitar a casa, daí nós vamos ir para a justiça, obviamente, e eu vou falar, olha, eu cumpri com todo o contrato dizia que era para mim deixar a casa em perfeitas condições. Eu estou entregando uma casa melhor, porque eu peguei uma casa rachada, uma casa com tanto tempo de uso, uma casa, de repente, que estava com a fiação toda desgastada. Então eu tirei foto, já que eu vou ter que entregar a casa do jeito que eu peguei, eu tirei foto porque eu sei que eu vou entregar melhor que isso, né? Então é uma forma de me prevenir lá na frente, porque depois da casa derrubada, o juiz não tem como saber se a casa como que era, então eu tirei foto para me prevenir. Parágrafo único. O locatário declara receber o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento, devendo observar o que consta no termo de vistoria. Ou seja, a casa está show de bola para mim, está em bom estado, para mim está em bom estado, né? Porque eu queria, que era derrubar, estava em bom estado. Lógico que devendo observar
consta no termo de vistoria, ou seja, as fotos. Tá em bom estado para mim ela serve, logicamente, que eu tirei umas fotos, para mim na hora que for devolver daquela forma ou melhor, né? Cláusula 7ª. O locatário declara que o imóvel, ora locado, destina para fins comerciais e residenciais. Ou seja, mais aqui, ó, são duas cláusulas já dizendo que é para fins comerciais e residenciais, por mais que seja um CPF que esteja locando. Porque a lei diz que se é para montar uma empresa, quem teria que estar locando essa casa seria o CNPJ. Porém, quem está locando sou eu, Gustavo, de CPF, né? Então eu coloquei duas cláusulas aqui, me certificando que realmente essa casa está ciente que é para fins comerciais, por mais que seja eu que esteja locando. Cláusula 8ª. O locatário não poderá sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com esse fim sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Aqui, pessoal, está um problema, hein? Aqui está um problema, porém, sem isso talvez a gente não conseguiria, mas você pode mudar essa cláusula se você quiser. Por quê? Porque quando eu fui locar essa casa aqui, a moça achou que eu estava passando a perna nela. Por quê? Porque ela só ganhou 3 mil de aluguel, eu tinha dinheiro, mandei um monte de funcionário demolir a casa dela, então ela ficou meio assustada com tudo aquilo dali, 3 mil reais eu estou perdendo minha casa. Então o que aconteceu? Ela queria uma garantia que eu ia ser a única pessoa que ia conversar com ela, que eu não ia passar esse ponto para ninguém, que eu não ia vender. E você sabe que quando a gente monta um mercado, é cabível de repente de você passar o ponto para frente, mas o imóvel continua sendo da pessoa, ou seja, o imóvel continua sendo da Laodiceia. Porém, eu, o dono do mercado, resolvi vender, por exemplo, o mercado, só que ele vai continuar pagando aluguel para a Laodiceia. Então essa cláusula aqui diz que ela pode pegar o imóvel de volta, né, caso eu sublocar o ponto dela, o prédio, o terreno dela. Só que daí vem aquela questão, ela é uma moça que não tinha nem geladeira dentro de casa, não trabalha. Você acha que ela vai querer a casa dela de volta? Você acha que ela vai querer a casa dela de volta, vendo que ela vai perder os 3 mil reais por mês? Então, eu acho que não. Então, o que é bacana de se fazer aqui? De repente, se chegar nela e conversar, ó, dona Laodiceia, eu tô indo para um ponto maior, porém, eu não vou fechar essa loja, porque para mim seria muito gasto, muita perca fechar essa loja aqui. Foi um investimento muito grande que eu fiz. Então, eu vou vender esse ponto para alguém que se interesse, e essa pessoa vai passar a pagar o aluguel daí para a senhora, pode ser? Ela vai aceitar, vai topar, vai fazer um novo contrato com essa pessoa, e você então desiste do seu. Ou se você quiser deixar essa pessoa alugar esse ponto para uma outra finalidade. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, para vocês não acharem que eu estou inventando. Vamos supor que nesse mesmo bairro essa loja tenha ficado pequena para você. Nesse mesmo bairro onde você montou esse mercado, essa loja tenha ficado pequena. E que você agora está fazendo um prédio seu, um prédio teu, o terreno é seu, você comprou o terreno, construiu aquele barracão pré-moldado, construiu um baita de um mercadão no teu bairro aí, né? E você não precisa mais desse predinho, desse ponto aqui, né? Só que fazer uma casa agora para você vai gastar muito dinheiro, né? Fazer uma casa e devolver para ela, você vai gastar aí uns 70 mil reais para fazer uma casinha para ela, porque o terreno já é dela, né? Você vai gastar uns 70 mil reais para fazer essa casinha de volta. Vamos supor que você não tem esses 70 mil reais. Então o que você vai fazer? Você vai sublocar esse ponto comercial para alguém que não seja um concorrente seu, beleza? Ou seja, você pode sublocar isso daí para uma oficina, para uma bicicletaria, para uma locadora de veículos, para um restaurante, para uma loja de roupa, para uma loja de utilidade de 1,99, é um barracão, né? Dá para fazer de esquina, fazer bonito. Então você pode sublocar para qualquer pessoa que não venha futuramente a ser seu concorrente. Então, contanto que você mantenha o valor de 3 mil reais por mês com a dona Laodiceia, eu creio que ela não vai se preocupar quem seja o inquilino, contanto que esteja pagando as mensalidades em dia para ela. Então, por isso que é bacana, às vezes, você continuar com o contrato. Por quê? Porque quem decide quem vai entrar ali é você. É você que vai sublocar ele, então quem decide é você. Caso você não queira essa cláusula, você pode estar mudando também essa cláusula aqui. Fala bem assim, ó, eu posso sim sublocar o imóvel, fica a critério meu, Gustavo Calel, decidir isso daí, você pode colocar. Só que daí fica mais difícil, porque se ela procurar um advogado para ler, o advogado vai falar daí, ó, dona Laodiceia, isso aqui é um contrato sem volta, né? Porque se a senhora assinar isso daqui, a senhora está dizendo que ele pode fazer tudo. Pode ser então que a dona do imóvel não queira alocar. Então você tem que colocar alguma cláusula a favor dela para ela se sentir o direito de voltar atrás. Porém, você sabe que de repente o valor que você está dando de aluguel é tão grande que nunca que ela vai querer voltar atrás, né? Vamos lá, cláusula 9ª.
Aqui, a cláusula 9ª. No caso de venda do imóvel, o locador terá que comunicar por escrito ao locatário que com a assinatura desse torna-se privilegiado para a preferência da aquisição. É aquilo que eu falei, pessoal. Se a dona do imóvel quiser vender o terreno onde eu construí o meu mercado, a primeira opção dela para oferecer tem que ser para mim. Né? Tem que ser para mim que estou com o terreno dela alocado ali, com a casa dela alocada. Depois, se eu não quiser, ela pode vender para outro. Cláusula 10ª. Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel, fica rescindido em pleno direito o presente contrato de locação, independente de quaisquer indenização de ambas as partes ou contratantes. Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel, ficará reincidido em pleno direito do presente contrato. Ou seja, a partir do momento que eu desocupar ou fugir, de repente pegar, como o meu e-commerce, né, vamos supor que eu coloco toda a minha mercadoria dentro de um caminhão e vai embora. E ela esteja lá com esse contrato lá, com a segunda via desse contrato, né? A partir do momento que eu fugir, acabou esse contrato. O contrato não é mais vitalício do Gustavo. O Gustavo fugiu, ele desocupou o prédio, né? Então agora a dona Laodiceia, apesar do contrato ser vitalício para o Gustavo, a dona Laodiceia ela pode fazer o que quiser, de repente relocar, né, o terreno dela com a minha estrutura em cima e simplesmente pegar o dinheiro todo para ela. Então fica cancelado caso eu fuja, caso eu desista ou queira devolver parte, alguma coisa assim. Cláusula 11ª. No caso de alienação do imóvel, obriga-se o locador, Gustavo, no caso eu, né, dar preferência ao locatário. E se eu mesmo não utilizar-se dessa prerrogativa, o locador deverá constar da respectiva escritura pública existente do presente contrato para que o adquirente respeite os termos das legislações vigentes. No caso de alienação do imóvel, alienar, pessoal, é colocar, por exemplo, o bem em penhora, né? De repente você ir lá na Caixa Econômica lá e falar quanto que vale o meu predinho ali. Ah, vale 100 mil, então eu quero você me dá os 100 mil e eu vou pagar parcelado aí para a Caixa Econômica aí. Obriga-se o locador a dar preferência para o locatário e se eu mesmo não utilizar-se dessa prerrogativa, ou seja, ele pode alienar para mim. Por exemplo, Gustavo, estou precisando de dinheiro, você quer alienar esse terreno aí? Você futuramente pode ser seu, Gustavo. Eu não estou dizendo que eu quero vender, mas eu estou precisando de dinheiro. Você me dá 100 mil e daí eu vou te pagando por mês. Porém, se caso eu não pagar ou der para trás, pode ser que você ganhe o terreno. Então a preferência tem que ser minha. Se caso ela quiser alienar o terreno, ela não pode ir direto para o banco, ela tem que oferecer para mim. Porque senão, eu acho que eu loquei o imóvel da dona Laodiceia. Já pensou daí se a dona Laodiceia vai lá no banco e passa o terreno pro banco? Daí, pessoal, daí eu tô fudido, porque eu consigo brigar com a dona Laodiceia na justiça. Agora, brigar de repente com uma Caixa Econômica Federal, com o Bradesco, com o Itaú, é muito difícil. Os caras são muito mais poderosos que eu, né? Possivelmente que eu venha a perder. Então, é natural que a primeira opção para alienação do terreno seja eu. Cláusula 12ª. O presente contrato obriga em todos os seus termos, não só nas partes contratantes, como seus herdeiros e sucessores. Por exemplo, eu fiz o contrato com a dona Laodiceia, mas se a dona Laodiceia morrer e o filho dela querer pegar o terreno dela de volta porque o terreno era da mãe dele, então isso daqui faz com que os filhos da dona Laodiceia cumpram o contrato porque ele também está sujeito aqui aos herdeiros e sucessores, beleza? Então não pode vir ninguém da família dela querer pegar o prédio de volta porque está descrito isso no contrato aqui. Cláusula 13ª. É facultado ao locador vistoria por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato. Ou seja, eu fiz o mercado, mas está dizendo aqui que a pessoa que me locou, a dona Laodiceia, que ela pode entrar a hora que ela quiser ali, ou mandar alguém para ver se é o Gustavo que está lá tocando ainda, se o mercado está abrindo certinho. Só que isso daí não é necessário, sabe por quê? Porque como é um ponto comercial, a dona Laodiceia está lá todo mês comprando a comprinha dela, fazendo, então ela já está vendo isso daí. Até mesmo é ela que escolhe lá fazer a comprinha dela no meu mercado lá, porque daí ela já conversa comigo, pergunta como que tá. Ela fala, Gustavo, já paguei o IPTU, Gustavo, como tá as coisas, tá indo bem, amanhã não vou estar em casa, leva o meu aluguel lá tal dia, isso, aquilo. Então, automaticamente ela já faz isso daí quando ela vai lá no estabelecimento comprar alguma coisinha. Daí aqui nós temos a data,
Paranaguá, 8 2019, locador Laodiceia, locatário Gustavo Calel no Boa Bento e acabou. Então, pessoal, você pode estar revendo isso daí, você pode voltar ao vídeo e rever várias vezes essas cláusulas aí, ver o que convém para você e o que não convém. Você também pode estar mudando alguma cláusula, se caso você quiser. Eu vou deixar esse arquivo para você poder baixar, para você não ter que escrever tudo isso daí. Eu vou deixar esse arquivo para você poder baixar e você só muda o que você achar que convém, né? O contrato vitalício é um excelente documento para aluguel de imóveis comerciais. Por quê? Porque evita de você, na hora que você estiver no teu auge, tiver feito o ponto, a clientela, tudo, a pessoa vem a querer tomar o prédio de você e dá para a filha tocar. Ah, pô, esse cara aí do aviário tá ganhando bastante dinheiro. Eu acho que eu já peguei as manhas e agora eu vou tirar ele e eu mesmo vou montar um aviário. Então o contrato vitalício evite que a pessoa pegue esse ponto de você quando você não quer devolver, né? Então é um contrato que só você pode devolver, mas a pessoa não pode te pedir ele, beleza? Contrato vitalício, pegue essa moda aí, porque te evita de comprar um terreno. Já pensou gastar 200 mil, 300 mil para comprar um terreno? Então faça um contrato bem feito, que com 2 mil, 3 mil de aluguel, você pega esse terreno para você para sempre. Beleza? E se a pessoa quiser que você saia dali, ela tem que te pagar uma multinha, fazer um acordo, te dar um ano de aluguel de graça. Ó, vai ficar esse ano 2020 aí, vai ficar 2021 sem precisar pagar aluguel, porém em 2022 você sai. Alguma coisa assim, beleza? A pessoa vai ter que te dar alguma coisa para você poder sair, nada de graça. O contrato já está aí já para te prevenir disso, né? Beleza? Até a próxima aula.